Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre como estudar matemática. Bom, eu vou querer iniciar essa aula complementando a informação que eu passei para vocês na aula passada. Eu disse a vocês que nas minhas turmas tradicionais eu não cobro dos meus estudantes que eles consigam fazer as questões que eu passei para casa, mas que eles tenham tentado fazer essas questões. Agora, eu preciso complementar com o seguinte: ter tentado fazer não é acabar de ler o enunciado da questão e dizer, ah, não sei não. Tá? Isso não existe. Você não tentou desse jeito. Então, para dizer que tentou fazer a questão, você tem que ler o enunciado da questão e, após acabar de ler o enunciado da questão, você tem que passar pelo menos uns 5, 10 minutos tentando fazer a questão. Só assim você pode dizer que você tentou fazer, ok? Às vezes eu vejo em sala de aula, né? Porque às vezes acontece de você conseguir em sala de aula ter um tempo para os alunos tentarem fazer algumas questões em sala. E eu vejo, né? Vamos lá, pessoal, questão tal. Aí tem certos alunos que acabam de ler o enunciado, professor, sei não. Não é assim. Você precisa ter um tempo tentando relacionar os conhecimentos que você tem, né, com aquela questão. Tá? Eu gostaria de relembrar uma coisa que eu coloquei até no vídeo de apresentação desse canal. Se alguém já viu esse vídeo, vai ver lá o seguinte, que ao tentar resolver uma questão de matemática, o aluno tem que interpretar o texto, identificar o que está sendo pedido, identificar os dados fornecidos, refletir sobre o conhecimento que ele possui daquele conteúdo ou daqueles conteúdos, montar uma estratégia para resolver a questão e, finalmente, colocar em prática essa estratégia. Se você não passa pelo menos 5, 10 minutos pensando sobre como resolver aquela questão, você não fez, pelo menos, você pelo menos não fez as coisas iniciais de identificar o que está sendo pedido, identificar os dados fornecidos. Essa que eu vou dizer agora é a parte principal. Refletir sobre o conhecimento que você possui relacionado ao que está sendo pedido naquela questão. Tá? Então, pelo menos 5, 10 minutos para você saber, para você poder dizer que você tentou fazer aquela questão. Ok, pessoal? Beleza. Então vamos lá. Outra coisa importante que eu gostaria de falar. Talvez alguns estudantes pensem o seguinte: Caú, eu acho que eu nunca vou me sentir bem com matemática, né? Eu acho que eu nunca vou ter aquela satisfação assim de pegar uma lista de exercícios de matemática e chegar ao final da lista e, pô, eu consegui fazer a maioria, né? Eu consegui fazer quase todos, ou eu consegui fazer todos. Eu acho que eu nunca vou sentir isso, Caú. Em primeiro lugar, pensamento negativo não traz benefício nenhum, só atrapalha, né? Já conversamos sobre isso. Esqueça, jogue fora todo o pensamento negativo. Segundo lugar, na minha opinião, não existem bons alunos de matemática. Apesar de que, às vezes, eu realmente acredito nisso. Não existem bons alunos de matemática, como também não existem maus alunos de matemática, ou alunos ruins em matemática. Eu realmente acredito nisso. Apesar de que, às vezes, eu falo, estou pensando em outra coisa, aí falo ligeiro, sem pensar direito, e sai uma besteira dessa. Por exemplo, no vídeo 1, sobre como estudar matemática, eu falei bons alunos de matemática. Para mim isso não existe. No vídeo 2, tem determinado momento que eu falo alunos ruins de matemática. Falei rápido também, sem pensar. Não acredito nisso. O que eu acredito? Eu acredito em alunos que estão bem em matemática e alunos que estão mal em matemática. Ok? Agora, determinado aluno pode estar bem hoje em matemática e permanecer assim eternamente.
ok? Agora, por exemplo, ele também pode estar bem hoje e se ele começar a vacilar, pode ser que no futuro ele esteja mal em matemática. Da mesma forma, você hoje pode estar mal em matemática e pode ser que no futuro você esteja bem em matemática. Tá certo? Como pode ser que outro aluno esteja mal hoje e continue mal indefinidamente. Ok? Mas para mim, eu estou sendo muito sincero, não existe o ser bom em matemática e ser ruim em matemática. Existe o estar bem em matemática e o não estar bem em matemática. Ok? Eu vou te dar alguns exemplos. Acho que nessa aula eu só vou conseguir, pelo tempo, um exemplo de alunos que conseguiram virar o jogo, ok? Então vamos lá. Eu tive um aluno, tá? Primeiro ano do ensino médio. Lá era... Porque tem algumas turmas que são semestrais, mas essa era uma turma anual. Então, primeira, segunda, terceira e quarta unidade. Então vamos lá. Turma anual. Como é que era esse aluno na primeira unidade? Ele realmente não era um aluno dedicado na primeira unidade. Ele era um aluno que sentava lá atrás. Não tenho nada contra sentar lá atrás, tá? Eu particularmente sempre gostei de sentar lá atrás, mas assim, eu era um aluno que mesmo sentando lá atrás, na verdade eu fui até acostumado a sentar atrás pela minha altura. Eu sempre fui um dos mais altos das minhas turmas, então aquela coisa de botar os alunos mais baixos na frente, né? Então eu fui acostumado desde pequeno a sentar lá atrás. Mas assim, eu sentava lá atrás, mas eu sempre tive um bom poder de concentração. Então eu conseguia assistir a aula bem, mesmo sentando lá atrás. Bom, mas ele sentava lá atrás, não tenho nada contra isso, desde que a pessoa consiga se concentrar. Mas ele era aquele aluno que se dispersava muito fácil. Qualquer um que puxasse conversa com ele, ele ia na onda. E você, para ser um bom estudante, para você assistir bem a aula, você tem que saber dizer não. Então, por exemplo, às vezes é o teu melhor amigo que está do teu lado, tua melhor amiga, que puxa a conversa às vezes no meio da aula, no meio da explicação. Você tem que saber dizer não. Você tem que saber, ei, peraí, agora não, depois a gente fala sobre isso. Você pode até complementar, dizer, eu estou lascado em matemática, tá? Eu estou lascada em matemática. Depois a gente fala sobre isso, tá? Ah, mas ele vai ficar chateado, ela vai ficar chateada. Não, peraí. Se ele for realmente seu amigo, ou se ela for realmente sua amiga, ela não vai ficar chateada, ou não vai ficar chateada, ok? Porque se ele quer o teu bem, ou se ela quer o teu bem, ela não vai ficar chateada com isso, ok? Beleza. Então vamos lá. Então na primeira unidade ele não conseguia se concentrar nas aulas. Eu sempre passei questões para tentar fazer em casa nas minhas turmas tradicionais. Ele não demonstrava ter feito essas questões, né? Durante as minhas aulas eu tenho o costume de, durante a explicação, fazer perguntas que eu jogo. Essa pergunta não é específica para um determinado aluno. Eu solto a pergunta para quem quiser responder, tá? E ele não tentava responder. Ok? Então, esse foi ele durante a primeira unidade. Resultado, média desse aluno, não foi uma nota de uma prova, média da primeira unidade desse aluno, 0. Ele ficou com média 0. Segunda unidade, começo da segunda unidade, ele voltou completamente diferente. Completamente diferente. Ele voltou sentando mais na frente, tá? E totalmente focado na aula. Prestava muita atenção nas aulas. Passou a tentar responder as perguntas que eu fazia durante a aula. Ele passou a ser o meu aluno da turma que mais participava da aula, tá? Isso de uma maneira muito clara. O aluno que mais participava da aula passou a ser esse aluno. E quando eu passava questões para serem resolvidas em casa, ficava muito nítido para mim que ele tinha tentado resolver. Porque chegava na aula seguinte, ele... Caú, logo no início da aula, Caú, eu tentei fazer as questões, consegui fazer essa daqui, mas essa e essa eu não consegui. O senhor pode fazer, ou você pode fazer? Posso, beleza, vamos lá, vamos tirar essas dúvidas. Tá? Então, ele mudou completamente a postura dele e começou a fazer o que tinha que ser feito.
O que é o principal que um aluno tem que fazer? Prestar muita atenção nas aulas e tentar fazer as questões sozinho em casa. E isso ele passou a fazer. Agora vocês devem estar lembrados que eu falei para vocês o seguinte: matemática, os conteúdos estão muito interligados, o estudo de matemática é lento e que às vezes o resultado pode demorar um pouco para aparecer, tá? Mas era perceptível que ele já estava no caminho certo, tá? Agora, saiu o resultado da média da segunda unidade. Apesar de ele estar fazendo tudo certo, média dele na segunda unidade, 3. Ele estava com 0 na primeira unidade e 3 na segunda unidade. E aí apareceu uma reunião com pais. E aí foram os pais dele nessa reunião. E foram os dois, né? É muito comum ir só a mãe ou ir só o pai. Mas nessa reunião foram tanto o pai quanto a mãe desse determinado aluno. E eu tenho certeza que os pais desse aluno saíram da reunião me achando um completo maluco. Tá? Tenho certeza. Caú, foi ele que te disse isso depois? Não, ele nunca me falou nada a respeito, não, mas eu tenho certeza. Porque o que foi que aconteceu? Os pais chegaram, o aluno com 0 e com 3 no boletim, e eu falo o seguinte: olha, na primeira unidade realmente ele conversava muito, não prestava muita atenção, mas na segunda unidade passou a ser o aluno que mais participa da aula, está sempre fazendo os exercícios em casa, está sempre tirando as dúvidas, tá certo? Então ele virou na segunda unidade um aluno exemplar. Virou um aluno exemplar. Então a nota ainda não está demonstrando isso, mas se ele continuar desse jeito, vai chegar um momento em que as notas vão mostrar essa mudança de postura que ele teve, tá certo? E ainda deu os parabéns para os pais pela mudança de postura que o filho dele já tinha apresentado. Então eu tenho certeza que os pais saíram me achando um completo maluco. Bom, e aí veio terceira unidade, quarta unidade, que foi o que aconteceu? Média desse aluno na terceira unidade, 7. Detalhe, Caú, você começou a corrigir a prova dele com mais carinho, facilitando um pouco, sem nenhuma ajuda. Nenhuma ajuda. Média da terceira unidade, 7. Média da quarta unidade, 8. Como ele tinha ido muito mal na primeira e na segunda unidade, ele precisou fazer final. Foi para a final, tirou 9 na final. Passou de ano. Tá certo? Um aluno que estava com 0 na primeira unidade, que estava com 3 na segunda unidade, passou de ano. Ok? E era nítido que ele ia virar o jogo, mesmo quando ele estava com 3. Porque as atitudes dele já eram completamente diferentes. Então a questão era se ele ia continuar com aquela atitude, e se ele continuasse, ele iria virar o jogo, ou se aquele 3... Né? O que acontece? O que é muito perigoso? Ele mudou de atitude, aí veio aquele 3. O que podia ter acontecido ali? Eu estou estudando e tirei 3. Então eu desisto, eu prefiro parar de estudar. Mas aí é que está. Às vezes o resultado demora um pouco, mas você tem que continuar. Então é por isso que é tão importante você ir percebendo os pequenos avanços. Eu estou um pouquinho melhor, eu estou um pouquinho melhor, essa mudança de atitude, né? Estou assistindo a aula cada vez melhor, estou me empenhando cada vez mais na aula e estou sempre tentando fazer as questões que o professor passa e estou dedicando um tempo maior para matemática e tal. Isso daí, pessoal, se você insistir, né, o resultado vai aparecer. Para uns demora um tempo menor, para outros demora um tempo maior, mas o resultado vai aparecer. Ok, pessoal? Então vamos ficando por aqui. Já até passou um bocado do tempo que eu queria para esse vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.